Mesmo assim, eu acho que foi muito controlado, defensivamente também. Segundo tempo, depois que a gente faz o gol, a gente tem muita oportunidade de transitar com facilidade, erra bastante ali a última bola. E mesmo assim, era um jogo confortável, mais uma vez, defensivamente. E 2 anos para mim, com muita falta de atenção de várias situações, a gente leva 2 gols, mais uma vez, bem fácil de não levar. Então é um pouco frustrante o resultado, porque para mim mas é um jogo para a gente ganhar e ganhar bem, pelas facilidades que eu acho que tinha no jogo, né, da gente encontrar. Então isso é ruim, né, essa derrota, porque a gente perde o que a gente mais queria, que era a vantagem de jogar dentro da nossa casa. Então essa derrota ela é ruim por isso, mas a gente não controla algumas coisas. Mais uma vez, se a gente quer ser campeão, se é isso que é o desejo nosso, a gente tem que ganhar os jogos, independente de quem for o adversário. Pegamos o nosso rival e a gente tem que fazer novamente para poder conquistar. Thiago, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas falhas que aconteceram no Figueirense, o que você pode fazer pontualmente para resolver, ou se na sua avaliação isso vai depender mesmo do elenco, que precisa entrar mais concentrado, que precisa corrigir isso. Então, o que você pode fazer, quais são esses erros em específico e o que está acontecendo? Há pouco nós ouvimos aqui a coletiva do técnico Anderson Moreira do Avaí, que falou que a vantagem do Avaí é muito pequena, o fato de jogar em casa, que é um jogo completamente aberto. Acredito que você também pensa dessa maneira, mas enfim, esse clássico, o que você pode somar também na resposta? É uma vantagem pequena, mas eu queria jogar em casa, né, se fosse para escolher. Mas independente, é um clássico e todo mundo sabe da dificuldade por ambos os lados, né, sempre vai ter. A cobrança, né, de um treinador é sempre poder ajustar taticamente, né, o time, de o que fazer, como fazer. E os gols que a gente leva não é por isso, né? Acho que é falta de atenção. Eu falo falta de atenção em 2 lances. Se você pegar o jogo inteiro, a gente não sofreu. Mas em 2 lances que um atleta deixa de fazer algo, o outro deixa de fazer, e aí a gente leva os gols. Para mim, são 2 lances que acontece isso. Naturalmente, não é só por isso, a gente poderia ter matado o jogo em vários momentos. E aí a gente precipitou também, não fez muito bem a questão ofensiva, né, do que tinha pra gente com facilidade, que é as transições. Então, são detalhes realmente individuais que eu me cobro também, por mais que eu cobro os atletas bastante, de poder fazer eles ser melhor. E eu preciso que eles sejam, né, a cada jogo, a cada mata aqui, porque a gente, nesses jogos, não pode errar nada, né, para poder conquistar. Então é algo que precisa acontecer para a gente poder vencer, né, esse primeiro mata e, naturalmente, buscar vencer os outros. Thiago, mais do que as falhas que ocorreram na partida de hoje, queria que tu avaliasse num contexto como é que tu vê esse sistema defensivo do Figueirense, né, que em tese começou um pouco mal no Campeonato Catarinense, né, uma zaga que era muito vazada na competição e aí deu uma melhoradinha, mas agora acaba com essas falhas pontuais. Como elevar o nível de atenção dos atletas para uma partida que não tem como errar, né, que vai ser o clássico agora das quartas de final? Como é que tu pretende fazer isso durante essa semana? Primeiro, não tem muito o que fazer, não. É um clássico, se o atleta entra desconcentrado, ele tá numa sintonia muito diferente. Primeiro é trabalhar, é tentar corrigir os erros que a gente, né, vem tentando já. Acho que teve muita coisa boa, mas quando você perde parece que é tudo ruim. Eu não acho que foi assim, mas foi 2 gols que é muito fácil de levar, que não pode. Né? Onde a gente está bem posicionado, tem bastante jogadores. E essas dúvidas de ir, não vai acontecer nada, não vai, e tá acabando fazendo a gente levar, né, alguns gols. Então é trabalho, é correção, né, usar todas as ferramentas que a gente usa já no dia a dia para poder melhorar, né, cada um individualmente, que naturalmente o coletivo nosso fica mais forte. Então essa é a semana, né, dentro, né, do estudo que a gente vai ter mais uma vez do Avaí, de tudo que está fazendo para a gente poder ter a melhor estratégia de vencer o jogo. Bom, Thiago, é uma semana para trabalhar até o clássico, a imprensa na capital só vai falar disso, os torcedores só vão falar disso. Como fazer que o jogo de hoje não seja um reflexo para essa partida, para não entrar com a moral baixa na partida do clássico, né? Que vale classificação para a semifinal, é mais um clássico, o Figueirense venceu o primeiro. Como é que não deixar que o jogo de hoje reflita no clássico? Na verdade não vai, porque é algo que a gente já cobra dos atletas, que a gente vai sofrer a derrota, tem que sofrer mesmo, porque eu acho que é algo muito... Tava muito na nossa mão para poder vencer o jogo, então isso é frustro. Mas segunda-feira eles vão estar de volta com toda a energia, com todo o ambiente bom que a gente sempre cobra. Então não abre mão que eles sofram 2 dias seguidos. É trabalho da parte disso e foco, né, no adversário para que a gente possa vencer. Então eu cobro muito deles disso, né, da semana ser muito boa,
acredito muito nisso, o que você faz no treino vai poder chegar no campo, né, e vai acontecer. Então eles sabem disso e a gente precisa, óbvio, né, se cobrar cada um, todo mundo, para que a gente seja forte e vença o próximo jogo. Thiago, o Figueirense entrou em campo hoje poupando alguns jogadores que vinham sem titulares, como é o caso do Johnny Douglas e também do João Lucas. Queria que tu avaliasse essa tua decisão, do porquê que eles não entraram em campo hoje, apesar de eles estarem pendurados. Hoje era um jogo que se o Figueirense ganhasse, poderia estar uma situação muito mais confortável para essa rodada de mata. Queria que tu falasse se essa decisão foi uma decisão acertada ou se essa foi uma decisão que acabou prejudicando o planejamento, botando na sua frente acho que o adversário mais difícil do Figueirense nesse campeonato, apesar de ser o clássico Figueirense ter vencido o primeiro clássico que aconteceu neste ano. Clássico é sempre um jogo diferente. Eu acho que eu faria todas as vezes, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que a gente deixou de ganhar, a gente teve todas as oportunidades de ganhar, mesmo sem eles dentro de campo. Se eu coloco, né, e eles tomam cartão, a culpa seria minha também, então tudo é culpa minha, né, independente do que eu escolha, se acontecer. Mas se tiver mil vezes eu vou fazer a mesma situação, porque eu preciso, né, no momento mais importante, todos os jogadores eles estão lá para eu poder tomar a melhor decisão. Thiago, e dos atletas que entraram hoje, importante lembrar que foram atletas elogiados na última partida. O Reift, por exemplo, entrou, foi bastante elogiado pelo jogo que fez e hoje fez o gol, inclusive, o que mostra que não foi somente uma partida fácil contra o Caravaggio. Não, foi uma partida conquistada e teve a participação dos atletas. O Kaique entrou no lugar do Marlisson, hoje talvez o calor, enfim, você pode explicar melhor, mas o Marlisson não conseguiu render talvez a altura do artilheiro do campeonato que ele é atualmente. Mas no gol, você pode ter uma disputa, e aí que eu queria ouvir de você. Fabrício. Em algumas jogadas, o Fabrício tem se demonstrado talvez inseguro. Saída de bola, às vezes uma bola recuada que acaba não sendo bem devolvida, mas principalmente algumas saídas. No gol de hoje, ele teve a responsabilidade, assim como em outras partidas também. Como recuperar esse atleta, mas também preservar uma competição importante entre os goleiros? Você acha que, enfim, o reserva tem a possibilidade de fazer disputa? Qual que é o cenário dentro do Figueirense? Primeiro o Reicht é legal, ele tá produzindo. Ele teve um jogo, né? Eu lembro muito que ele começou e não foi muito bem, e eu já falei isso, né? Às vezes a gente julga muito, né, o código de um jogo, com várias situações. E eu, como treinador, tenho que tomar cuidado, respirar no momento certo, voltar no momento certo. E isso foi legal, o Reicht está produzindo pelo menos o que eu espero dele, né? Poder estar sendo participativo e ganhar um atleta também nesse momento é importante, né? Novamente, ganhar confiança, fazendo gol. Então é um atleta que eu realmente acredito que possa nos ajudar. Sobre os goleiros, para mim a gente está muito bem servido. Acho que o Fabrício ele traz muita segurança. Ele errou algumas situações com o pé, acertou várias, né? Então, às vezes a gente foca na situação do que erra, né? Mais do que acerta. Eu tenho o Juan que também vem, né? Quando teve a oportunidade, fez muito bem. Eu, naturalmente, igual eu falo dos erros dos gols, né? A gente talvez que eu goste de culpar alguém, mas se eu já vi, né, os gols, já sei que são vários erros que poderia ser cobrado. Então, talvez ali, na minha opinião, o Fabrício tenta corrigir algo que não era dele, e aí o cara consegue tocar a bola. Mas sim, tem toda a minha confiança, acredito que ele está bem, né, igual o Juan, e igual eu falei, acho que nesse primeiro momento ele segue sim, porque eu confio muito no trabalho dele. Thiago, hoje teve a reestreia do Wellington Nem, né, um jogador que tem muito carinho da torcida do Figueirense. Queria que tu avaliasse essa atuação do Wellington Nem, que entrou na segunda etapa um pouco mais ali como meio armador, né, tava buscando algumas jogadas, teve até aquele passe pro Ian e no contra-ataque o Figueira acaba sofrendo o gol, né. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como tu pretende utilizar esse Wellington Nem na tua equipe. Acho que, na minha opinião, ele talvez seja o melhor momento dele de ponta, tá? Mas o jogo pedia aquela situação ali e era um lugar onde o atleta ia ficar livre, e ele ficou bastante, né? Pegou várias bolas ali. É um atleta que está um tempo parado, está sem ritmo, é natural que vai errar mais do que o normal, né? E acho que isso aconteceu. Mas, como eu falei, é um atleta de muito potencial, a gente já sabe, né, o que ele pode entregar, mas há uma preparação, né? Não adianta a gente achar que o atleta 3 meses parado, com 5, 6 sessões de treino, vai chegar e vai conseguir competir né, do nível que a gente espera, não é assim. Então, ele ganhou a minutagem que a gente necessitava nesse momento, né, para ele poder já entrar e se condicionar, né? Então, é um atleta que, na minha opinião, eu vou ter ele não pro tempo todo, talvez não um tempo, né, nem 1 nem 2 tempos, vou ter uma minutagem um pouco menor durante as partidas, mas que eu acredito que ele vai ser muito importante para a gente poder conquistar. Obrigado, pessoal. Essa foi a entrevista coletiva com o Thiago Carvalho. Na sequência, teremos uma entrevista coletiva com o diretor de futebol do Figueirense, Wilson Rodrigues. Conforme já programado desde o início da semana, né? A gente vai ter a palavra aqui do Wilson Rodrigues, que é
o gerente executivo de futebol do Figueirense. Coletiva que já havíamos anunciado aí na segunda-feira. Iniciando com, primeiro, algumas palavras do Wilson. Boa noite, como já programado. Vim fazer um pequeno resumo desse primeiro turno nosso, né? No dia da apresentação do Thiago, no ano passado, onde eu comecei a atuar mais ativamente na função, né? Um momento ali pós a aprovação da recuperação judicial. Passei que já vínhamos trabalhando bastante atrás dos reforços, onde muitos ainda achavam que a gente ainda estava esperando o processo, mas, na minha opinião, ainda, mesmo iniciando um pouco atrasado no processo por toda a situação, sempre passei, e principalmente na apresentação do Thiago, falei que estava trazendo um treinador, né, com o perfil do Figueirense, que montava equipes ofensivas, buscando sempre a vitória. E queria montar uma equipe competitiva para a gente voltar a disputar títulos, ganhar clássicos e principalmente o nosso objetivo na Série C. Então acho que esse primeiro turno mostrou que a gente está no caminho, temos uma equipe competitiva, né, ofensiva, temos ajustes a fazer, né, em alguns setores, principalmente o defensivo, os números mostram isso, mas mostra que estamos no caminho. A classificação final não foi do nosso agrado, queremos acabar nas primeiras posições para poder decidir em casa, né, mas mostra que o processo está sendo bem feito. Às vezes a gente é cobrado por uma situação ou outra, principalmente depois de uma derrota, mas aqui eu e o Henrico, principalmente, como ele sempre frisou, a gente não vai fazer as coisas de cabeça quente, de qualquer maneira, dar um passo maior que as pernas, temos um orçamento a seguir, responsabilidade com o clube que vem, né, se reestruturando, e da maneira que a gente entende, a gente vai fazendo o melhor pelo clube. Vamos, para essa reta final aí, brigar pela classificação, agradecer ao torcedor que esteve, acreditou nesse momento, durante a primeira fase toda, o torcedor sempre apoiando, incentivando, né, mostrando a confiança no grupo que vinha e vem sendo montado. Tem as críticas também, a gente entende, mas como eu falei, não vamos fazer nada de cabeça quente, de qualquer maneira, né? Não podemos errar, temos orçamento curto, né? E por isso a gente tem que ter calma em todo momento. E agora, uma próxima fase aí, zera tudo, né? Um clássico. Queria que esse jogo fosse uma final, que seria maravilhoso para todos nós. Foi antecipado, então vamos de zero a tudo, né? Todo mundo sabe, né? Nessa fase, para todos os jogos, já não tem favoritismo, não tem nada disso, principalmente por ser partida única. A gente sabe que tudo pode acontecer e principalmente se tratando de um clássico. Então vamos aí para uma semana de mobilização, nosso torcedor com certeza vai se mobilizar e vamos nos preparar aí firme e forte para a gente, se Deus quiser, fazer mais uma boa partida lá e conseguir essa classificação tão importante para a gente. Wilson, durante a semana, em entrevista ao Marconi Esporte aqui da Rádio Guarujá, o técnico Thiago Carvalho falou que o Figueirense precisa de alguns reforços em alguns setores, principalmente no setor defensivo. Isso mostra um certo desequilíbrio do Figueirense? Você tem em sua fala que o Figueirense iria montar um time ofensivo que sempre brigasse para vencer, mas acabou contratando menos jogadores na parte da defesa, tanto que o Figueirense iniciou o campeonato com apenas 3 zagueiros que já estrearam no profissional, os outros 2 ainda não haviam feito sua estreia. Houve um erro de montagem no elenco do Figueirense? Acabou faltando jogadores de defesa? Não acredito em erro de montagem. Posição de zagueiro, eu falei, acho que antes de começar a competição, que a gente estava atrás, mas como eu falei e repito, a gente não ia fazer de qualquer maneira. Eu e o Thiago, desde o início da competição, a gente está trabalhando nesse nome, nessa posição. Teve um percalço no caminho, onde perdemos 2 zagueiros na mesma semana, que isso acabou prejudicando, mas logo retornou o Felipe. E estamos atrás, a gente tem a final da janela até o final da semana que vem. Reta final de estadual está aí nas primeiras fases, vão aparecer nomes que a gente está atrás.
né? E, como eu falei, a gente tem um orçamento limitado, a gente não pode errar, a gente tem que escolher um companheiro para o Lige que se complete. Se fosse para trazer qualquer um, já teria vindo algum zagueiro. Então a gente pensa a longo prazo, não pensa de qualquer maneira. Lógico que é importante, mas, como eu falei, até por termos começado atrasado o processo, não achamos esse nome que a gente achou que se encaixaria ali com um companheiro de defesa. Mas já temos nomes mapeados que já estão no processo aí de conversação, que quem sabe em breve a gente possa ter novidade por aí. Wilson, repercutiu muito essa semana o nome do Thiago Heleno. Eu queria que você falasse se houve realmente algum contato preliminar, enfim, porque chama atenção, um jogador de nível de Série A. Claro que ele tem uma identificação com o Figueirense também, mas o que tem de concreto até agora, o que você pode falar? E sobre o Clássico, bom, você falou lá no debate diário, antes do início do Campeonato Catarinense, que um dos objetivos era ganhar Clássico. O Figueirense foi lá e ganhou. Ganhar 2 Clássicos é um desafio e tanto. O que o Figueirense precisa fazer? Jogou com a menos na última partida. Na sua avaliação, qual é o principal fator que ajuda o Figueirense para o Clássico e qual que é o principal desafio? Vamos lá, Thiago Heleno. Thiago Heleno não tem o que falar do atleta que é, da história que tem aqui, o quanto a torcida gostaria de tê-lo de volta, e eu também. Conversei com ele, semana passada liguei para ele, para entender a situação dele. É um atleta que está no Atlético Paranaense, com contrato em vigor até o final do ano, não está sendo aproveitado, treinando em separado, mas tem que resolver a sua situação com o Atlético. É um atleta que tem um salário muito alto, me passou que já teve sondagem de time de Série B, inclusive de Série A, e acabou ainda não acertando pelo salário dele. Então acho que não saiu para um time de Série A ainda pelo alto salário. Dificilmente a gente conseguiria trazê-lo dessa maneira. Mas ele me colocou que ia continuar conversando com o Atlético, resolvendo a situação dele lá, e voltaria a responder. Não consegui contato com ele novamente. Temos um curto tempo, ele tem, pelo jeito, muita coisa ainda a se resolver com o Atlético, não é uma coisa rápida. Então, de momento, é uma coisa bem difícil. Não cheguei a fazer proposta, como saiu por aí, não chegou nesse nível. Uma conversa inicial para entender a situação, e que pela conversa assim parece bem difícil a gente conseguir trazê-lo nesse momento. E tinha aquela segunda pergunta. Desculpa. Clássico, como eu falei no início, né? A gente voltar a ser competitivo, ganhar clássico, buscar os objetivos. Ganhamos nosso primeiro clássico de uma maneira, né, bem satisfatória, com toda a dificuldade que a gente teve, mas ficou marcado. Ganhamos o primeiro clássico do ano, meu primeiro clássico como dirigente, mas apagou. Agora temos um novo clássico, como eu falei, zera tudo, um novo momento, uma decisão de campeonato, o nível de atenção se exige ainda mais, e é isso que principalmente que a gente tem que ter para se vencer um clássico, né? Atenção, ser competitivo, não cometer erros bobos como a gente cometeu em alguns momentos nessa primeira fase, que acabou, né, custando aí uma classificação um pouco abaixo do que a gente esperava. Mas, como a gente viu no primeiro clássico, independente do momento de cada equipe, as duas equipes precisam demonstrar isso para vencer o clássico. Todo mundo se supera, o nível de concentração vai lá em cima. Vamos lá, com o apoio do nosso torcedor, todos juntos aí confiantes, a gente fazer mais um grande jogo e, se Deus quiser, sair de lá classificado. Wilson, boa noite. Como é que tem sido olhar para esse mercado interno de Santa Catarina, que até tem algumas equipes pequenas que têm se destacado, como por exemplo Santa Catarina, nesse catarinense em específico, né? Como é que tu está olhando para esse mercado interno? E até você comentou na resposta anterior que a janela fecha na semana que vem, né? Existe essa possibilidade de chegar algum jogador pro Figueirense ainda no decorrer dessa semana, algum reforço para essas fases finais do catarinense? A gente sempre olha, sempre observa o mercado, não só dentro de Santa Catarina, mas todos os estaduais, né? Procura sempre buscar atletas, principalmente na posição que a gente mais precisa no momento. Sempre é possível, né, a gente trazer alguém do mercado interno, aqui, vamos se dizer.
e principalmente para essa janela aí, até o final dessa janela, a gente vai atrás e tem grande chance, como eu falei anteriormente, de chegar não só um, talvez até dois nomes aí, quem sabe, se tudo correr bem dentro do que a gente está conversando. Então tem grande chance, né? E eu espero que a gente consiga até o final dessa janela trazer pelo menos 1 a 2 nomes. Wilson, bom, a gente fala muito de elenco, mas eu queria que tu avaliasse o trabalho do Thiago Carvalho até o momento, se ele vai ser realmente o treinador para a Série C do Figueirense ou ele está sendo constantemente avaliado? Todo mundo que está no Figueirense, vestindo a camisa do Figueirense, está sendo sempre avaliado no dia a dia, a cada jogo, e a gente está muito satisfeito com o trabalho do Thiago, né, vem demonstrando o que a gente passou inicialmente, né, um treinador que trabalha muito bem no dia a dia com o grupo, né? As pessoas, a gente não são atletas, mas a gente trabalha com pessoas, saber lidar com cada caso, com cada atleta, né? Recuperar atletas que possivelmente estejam em baixa. Hoje a gente vê o Reift aí, né, fazendo mais uma vez um bom jogo, o Reift que na sua estreia eu recebi muitas mensagens já que tinha que mandar embora o Reift, por exemplo. Atletas que estão se destacando aqui durante o campeonato, que quando eu acertei a contratação já vieram críticas que não deveriam continuar ou voltar, né? Então, como eu falei, a gente não faz as coisas de qualquer maneira, é sempre bem pensado. O Thiago vem fazendo um grande trabalho, comete erros também, como todos cometem, eu cometo, mas o trabalho está sendo bem avaliado, a gente está muito satisfeito. Espero que continue nessa caminhada de evolução, como eu falei, que a gente vem tendo e vai ter até o final do ano. Wilson, para fechar, um recado final para a nossa torcida. A torcida, como eu já falei, a semana importantíssima agora, né? Mobilização total dentro do clube, da nossa torcida. A gente já viu no último jogo aí em casa o quanto é importante a torcida apoiar, independente do momento, da dificuldade, da situação, do momento do atleta, né? A gente viveu um momento muito especial no último jogo com o Kaique, aí onde o torcedor, desde a sua entrada, incentivou a todo momento até que ele conseguisse seu primeiro gol. Então, o torcedor a gente já sabe a importância que ele tem, né? E com certeza vai se mobilizar essa semana, vai fazer uma grande festa lá na ressacada, incentivar os 90 minutos e saber que a gente tem uma caminhada longa aí pela frente. Temos o estadual e o brasileiro pela frente. Um trabalho longo de reconstrução, a torcida está junto em todo momento. E nós vamos juntos aí buscar essa classificação e vamos juntos até o final da temporada buscar todos os nossos objetivos. Obrigado. Essa foi a entrevista.